Olá, FC04! É um prazer, turma, estar aqui com vocês nessa segunda-feira maravilhosa, início de semana. Espero que todos vocês estejam aí renovados, né, as baterias recarregadas para essa semana, não é isso? Gente, hoje nosso conteúdo nós iremos falar sobre doença de Alzheimer, certo? Ou mal de Alzheimer. Nós iremos conhecer um pouco mais sobre essa demência, né? E iremos trabalhar aí, né? Para quem vocês sabem que a gente está trabalhando com o livro de saúde e seus cuidados. Então vocês já podem estar aí pegando o material de vocês, abrindo na página 40, o capítulo 8, certo? Como eu falei para vocês, hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, ok? Então vamos lá. Vocês sabem que eu sempre solicito, né, caso você ainda não tenha feito uma leitura no material, pausa esse vídeo agora, né, vai lá e faz aquela leitura e depois libera o vídeo novamente para vocês ficarem acompanhando, certo? É uma forma de vocês interagirem melhor, tanto com o material como com o assunto que eu estou falando agora, ok? Gente, antes da gente iniciar nosso conteúdo, nós iremos fazer uma pequena revisão, né, que nós iremos falar sobre revisar sobre AVC, né? Sobre o assunto que a gente viu na semana passada. E aí a gente conheceu os dois tipos de AVC, né? A gente viu que existe aí o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. A gente viu o quanto é importante a gente estar ali estimulando o paciente pós o acidente. A gente tá ali sempre ensinando e estimulando ao paciente a conviver com as limitações, com as sequelas que ele adquiriu, foi? Entre outros pontos aí bem importantes que a gente viu. E aí hoje nós iremos falar sobre a doença de Alzheimer. Então nós iremos aprender o que é a doença de Alzheimer, quais são os estágios dessa doença, né? A gente sabe que é uma doença crônica, progressiva, né? Então a gente vai aprender um pouco mais desse progresso, desse nível que a cada nível vai passando. Então a gente vai conhecendo um pouco mais dessas fases, né? E como vocês, cuidadores, podem tá ofertando aí o melhor, como é que eu posso trazer para vocês essa informação, o melhor cuidado, né? As melhores maneiras de lidar com um paciente com mal de Alzheimer, certo? E aí, iniciando, sabe que eu sempre gosto de perguntar a vocês, e aí eu pergunto o seguinte: você sabe o que é o Alzheimer? Vocês conhecem alguém que tem o mal de Alzheimer? Convive com alguém que tem algum problema, né, de Alzheimer? Ah, professora, meu avô tem Alzheimer. Eu já cuidei de um paciente com Alzheimer. Comenta lá no grupo pra gente interagir. Conta como é a convivência, como é o comportamento nele, em qual estágio você acha que ele se encontra. Então, depois que a gente terminar aqui essa aula, você vai lá e comenta, ok? Então, já fiquem ligadinhos aí. Então, meus queridos, não esqueçam de forma alguma de ir lá interagir comigo no grupo do WhatsApp de vocês, certo? E aí eu trago aqui as informações que diz o seguinte sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um tipo de demência, certo? Ela se encaixa em um tipo de demência que é uma diminuição lenta e progressiva da função mental, que afeta a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade de aprender. Então, quando o paciente ele é diagnosticado com a doença de Alzheimer, muitas vezes já vem aquele choque, tanto dele como dos familiares, porque nós sabemos a gravidade dessa patologia, né? A gente sabe que ela é uma patologia que ela é evolutiva, ela não estaciona, e a gente sabe que vai mexer com toda a questão psicológica desse paciente, né? A questão mental do paciente vai ser afetada. Então o paciente começa a esquecer coisas básicas, até coisas mais importantes. Então ele vai sofrendo aí com a mudança de comportamento, a questão da perda da memória frequente, né? A capacidade até de aprender novas situações. Então, tudo isso é uma forma do paciente se sentir assim, um estresse bem emocional no início,
né? E aí, com o tempo, a gente sabe que vai se adaptando, né? Tem que se adaptar e aí vai fazer tratamento, porém a gente sabe que não tem cura, né? Existe um tratamento para diminuir a velocidade que essa patologia ela pode estar com o paciente, né? Mas o importante é o quê? Continuar sempre cuidando com muito carinho, com muito afeto, né? Ser totalmente responsável com aquele paciente, né? E aí a informação que eu trago para vocês é o seguinte, que em 60 a 80% dos idosos, a causa de demência é a doença de Alzheimer, né? Então, quando os pacientes começam a ficar aí esquecidos ou praticando atos que não é tão comum, né? A gente já começa a observar a mudança de comportamento desse paciente, muitas vezes se encaixa a doença de Alzheimer. É rara sua existência em pessoas com menos de 65 anos, certo? Então, ela se torna bem mais comum na terceira idade, né? A doença de Alzheimer, ela é bem característica por ser uma doença da terceira idade, de pessoas mais velhas, né? Mas pode sim acontecer com pessoas mais jovens. Ninguém impede que isso pode acontecer, né? Existe até um filme aí que traz uma história de uma mulher com 50 anos. Porém, é muito raro, certo? É bem raro. Jovem, que eu digo que não é com 20, 25 anos, não, né? 50 anos, pra mim, é uma pessoa jovem. Então, no filme, relata a história dessa mulher com 50 anos, perdendo aí a memória, sendo diagnosticada com Alzheimer, mas é muito raro. É mais diagnosticada aí a partir dos 65, 70 e etc. Ok? E aí a maior prevalência de idosos acima de 60 anos de idade ou mais sofrem com a doença de Alzheimer. O percentual de pessoas com a doença de Alzheimer aumenta de acordo com a idade. E aí nós temos 65 a 74 anos, apenas 13% de chance de desenvolver. 75 a 84 anos, 17 chances de desenvolver, né? E 85 para cima, né? A partir dos 85 anos, 32% dos casos aí pode ter o Alzheimer, né? E aí a gente tem outras informações importantes aqui sobre a doença de Alzheimer, que é trazendo as informações dos estágios, né? Das fases que o Alzheimer ele tem. Então, a fase inicial começa com lapsos de memórias recentes, né? A pessoa não sabe onde é que botou uma coisa, vai fazer uma coisa, não lembra mais o que ia fazer. Mudanças de comportamento, né? A pessoa, ela é muito introvertida, fica falante, né? Aliás, a pessoa é muito envergonhada, mais tímida, mais caladinha. E aí, do nada, a pessoa começa a mudar, fica mais falante, mais brincalhona e etc. E o vice-versa, a pessoa é muito extrovertida, gosta de conversar e etc. E quando você menos espera, a pessoa começa a mudar de comportamento, né? Então, é uma forma da gente se atenar aí, já ficar atenta. Senso de direção totalmente comprometido. Sai de casa, todo dia faz o mesmo caminho para ir na padaria. E aí, quando menos se espera, não sabe mais voltar para casa, sabendo que aquele caminho ele faz direto. Mas tem aí esses momentos de perder realmente o senso da direção, e é um dos pontos que até o próprio paciente ele começa a perceber nele, né? Que é esse comprometimento de se perder, esse momento de quando ele vai passear, quando ele vai fazer uma coisa que ele tem frequência em fazer e ele se perde, ele não consegue lembrar. Atitude mais agressiva que o normal, então tem muitos pacientes, muitos idosos que ficam mais agressivos quando tem Alzheimer. Dificuldade em fixar novas informações, então você vai falar algumas coisas, ele tem facilidade de perder essas informações que foi dito, ou até mesmo de aprender, né? E a teimosia. Insiste em dizer que não há nada com ele, que tá tudo ok, né? E a gente percebendo que o paciente, ele tá sim tendo alguns sintomas aí da doença de Alzheimer, mas não aceita, né? E aí a gente precisa ter totalmente um amparo aí, muitas vezes de uma equipe para conversar com esse paciente e mostrar aí que realmente ele tá, e ter o diagnóstico, né? Ter o diagnóstico preciso da doença de Alzheimer. E aí a fase intermediária, né? Perda da memória mais se intensifica. Então, muitas vezes eles não lembram quem é
a mãe, ou perdão, quem é o filho, quem é a pessoa que está cuidando, não lembro o nome das pessoas. Repete, gosta muito de repetir as mesmas informações. Então, por exemplo, dizer que ela mora com o filho dela, com o marido dela, e às vezes nem o filho dela nem mora mais com ela, nem o marido dela é mais vivo. Mas sempre ela tá repetindo essa história. Ou outras histórias também, né? Estranhamento constante da sua própria casa e dos parentes, né? Então, andou e mexeu, disse que quer ir pra casa, estando na própria casa dela, ou se não, diz que fala com a filha, dizendo, olha, ligue pra minha filha, eu tô com saudade dela, só que é com a filha dela que ela tá falando. Então tem essas alternâncias sim, aí, né? Esse estranhamento. Aí acontecem as alternâncias de um momento de lucidez com confusão mental, então pode ter esse momento de lembrar de tudo e com pouco tempo esquecer também, né? Estresse psicológico, chegando também à depressão, agressividade quando é contrariada. A gente vê muito esses vídeos das idosinhas, né, dos idosos e das idosas quando querem ir para algum lugar ou fazer alguma coisa que a família não deixa, aí fica estressada e esculhamba, né, diz umas coisas. Então, acontece também. E a dependência física, né? Algumas atividades se tornam perigosas, né? E aí precisa de ajuda de alguém. Por isso que já entra aí vocês como cuidadores para estar aí atuando e ajudando esses pacientes, né? O vocabulário do paciente também fica afetado, então às vezes eles esquecem palavras bem óbvias. Então coisas que é bem nítida, mas esqueceu o nome que isso aqui é luz, esqueceu que isso aqui é uma caneta, pode esquecer sim, né? Fases da doença, o cérebro ele tá sendo afetado, então dependendo do nível da fase intermediária, né? Chegando já para a fase mais grave que eu vou falar agora, pode muito bem esquecer até de deglutir, né? Então nós temos aí a parte grave, dependência física total. Os comando cerebrais já foram destruídos. Eu vou mostrar uma foto de como é que fica o cérebro dessa pessoa, de uma pessoa que tem Alzheimer. O andar e a fala também fica prejudicado, não reconhece quase ninguém, nem a si mesmo, né? E aí pode acontecer algumas infecções por passar muito tempo deitado, desenvolve aí algumas úlceras ou problemas de circulação, né? A deglutição, muitas vezes não consegue mais deglutir a comida ou conseguir mais falar, e aí precisa ter muito mais atenção, tanto com a alimentação, como até na interpretação de atos dessa paciente. E o surgimento de alguns probleminhas aí, né? Como feridas, problemas de circulação, entre outras que eu acabei de falar. Então a gente sabe que ela vai evoluindo, né? E a evolução da doença não é legal, né? A gente vê que a fase inicial ela já é sofrida, mas a grave é bem mais complicada, né? A paciente ela perde totalmente todos os seus comandos, seus pensamentos e tudo. Volta a ser um bebê literalmente, né? Um recém-nascido literalmente. Então, o cuidador que vai lidar com esse tipo de paciente, ele já sabe que ele precisa ter muito afeto, ele precisa ter muita paciência, muito amor para servir o próximo, né? Porque muitas vezes, quando é no nível grave, no estágio grave, ele vai ser tudo para aquela pessoa, né? Ele vai ser as mãos, as pernas, tudo que você puder servir para aquela pessoa, você vai ter que servir. E é o diagnóstico, né? Os médicos geralmente podem diagnosticar a doença de Alzheimer com base nos seguintes. Tem avaliação médica, né? Testes de estado mental, existem aí vários testes que podem ser feitos. Geralmente os exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética, para ver, né, esse órgão, como é que ele está sendo afetado. Os resultados dos testes neuropsicológicos e neurológicos e neuroimagem também. Então a gente consegue observar aí que a avaliação ela é bem precisa. Então o diagnóstico sempre é precoce, né? É fácil de ser identificado, então a gente tem mais chances aí de ter um bom tratamento e uma boa caminhada com esse paciente. Alguns fatores podem estimular essa doença, né? A gente não pode saber qual é a causa
real, mas existem em alguns estudos alguns fatores que podem aí estimular, né, alguns fatores de risco. Então, inflamação sistêmica, obesidade, sexo feminino, traumatismo craniano, diabetes, são alguns fatores que podem estar aí associados a desenvolver estimulantes, né, para desenvolver aí a doença de Alzheimer. E aí eu trago aqui uma imagem para vocês de o cérebro normal, saudável, e aí vocês veem essa estrutura como o cérebro saudável, ele é totalmente preenchido, substância cinzenta, substância branca, é bem organizada, né? As células neurais estão em perfeito estado. E os sulcos, né? Até os sulcos da região do cérebro é bem mais preenchido. Quando a gente começa a observar um cérebro com Alzheimer, né? Um cérebro tem várias lacunas, né? A gente já percebe o dano na substância cinzenta entre outras substâncias da região cerebral. O paciente, ele perde mesmo células neurais, né? Então, por isso a dependência grave, a dependência total quando chega no nível mais grave, no estágio mais grave, porque a gente percebe que aqui não tem como formar novas conexões, porque não tem mais as células, né? Não existe mais essas informações. A gente é como se estivesse literalmente destruindo, se acabando, né? Se desfazendo. E aí o papel do cuidador é de extrema importância. Vocês são importantíssimos na vida desse paciente com Alzheimer. Por quê? Porque muitas vezes os familiares, eles não tem tempo, não querem, não cuidam, e vocês é que estão ali 12 horas, 24 horas, 8 horas, o horário que vocês tiverem de trabalho com eles. Então, vocês irão cuidar, né, da higienização desse paciente, auxiliar para que o paciente ele continue sempre limpinho, sempre ajeitadinho. A administração dos medicamentos, nunca esquecer os horários, ter cuidado, né? O afeto, a atenção. O paciente tá com uma demência, tô mais nem aí pra ele. Não é assim, né? Ele tá com uma demência, mas ele é um ser humano, ele sente, ele percebe, então a gente tem que tratar do mesmo jeito, com atenção, com afeto, com carinho, né? E tá sempre ali ofertando o nosso melhor. A gente sempre tem que dar nosso melhor serviço. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos ser o profissional que eu contrataria para cuidar da minha mãe, para cuidar de mim mesma. Então, sempre faço essa autoavaliação em vocês. Será se eu fosse me contratar, eu me contrataria? Deu para entender? Se você você tivesse a oportunidade de lhe contratar, você lhe contrataria pelo profissional que você é um bom profissional para você mesmo se contratar? Faça essa avaliação. Vocês se contratariam para cuidar da mãe de vocês, né? Vocês se sentem capazes de fazer isso, então sempre sirva o outro como você queria que fosse servido. E aí o cuidados no lar, né? Eu costumo dizer que o idoso, quando ele vai morar na casa de algum parente ou quando alguém vai morar com ele, a gente tem que entender que o idoso, ele não precisa se adaptar à casa de ninguém, e sim a casa é que tem que se adaptar ao idoso. A gente precisa ter essa visão, né, de adaptar um banheiro, de adaptar um quarto, de preferência um quarto com banheiro. A casa tem que estar legal para que esse idoso ele consiga se locomover dentro da casa, não ter medo de cair, não ter objetos que possam machucá-lo. Então, a casa é que tem que se adaptar ao idoso e não o idoso tem que se adaptar a uma casa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o lar e ser aquele momento que ele se sinta feliz naquele local, né? Então é isso, gente. A atividade eu posso perguntar para vocês o que é doença de Alzheimer. Cita os estágios das doenças de Alzheimer. Então tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Como por exemplo, cita os estágios. Estágio 1, como é que o estágio mais leve, né? Primeiro estágio, como é, aí vocês podem dizer, tem a característica de tal, o paciente começa a ter lapsos de memória, pode mudar o comportamento, né? E entre já vai nessa linha aí que vai dando certo, esse caminho aí que vocês chegam no certinho. E aí, nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Né? Então a gente vai conhecer um pouco mais aí sobre a diabetes. E aí eu deixo a nossa frase de hoje que diz o seguinte: não espere o futuro mudar a tua vida.
porque o futuro, ele é a consequência do presente. Então, se for para mudar, mudem agora, busquem agora, corram agora, porque o futuro é o resultado de tudo isso que a gente está vivendo. E vocês estão de parabéns, porque vocês estão agora buscando o melhor para vocês, se capacitar e buscar uma oportunidade diferente do que vocês estão vivendo agora. Então, parabéns, é isso mesmo, né? Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, uma semana cheia de luz, cheia de energia. E não deixem para fazer as atividades de última hora, viu? Eu tô de olho em vocês, a FC04. Vocês estão aqui, ó, no meu caderninho, qualquer coisinha eu tô anotando. Então, super beijo, uma boa semana para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, turma. Se cuidem, viu? Se cuidem, cuidem da família de vocês e até em breve.